Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Me sinto muito feliz de conhecer este povo, né, que vai morar comigo no céu. Estamos só ensaiando. Quero externar minha gratidão ao meu Deus, porque já já você vai saber porque eu sou muito grata a Deus por esse privilégio, por essa honra, né, porque a palavra e de subir um altar como esse, quem era eu? Já já tu vai saber. E espero que a igreja glorifique a Deus, porque eu sou bem doidona. Porque outrora eu estava no mundo aí no forró, e porque na casa de Deus eu não vou dar lugar. Também quero agradecer a vida do pastor, a minha amiga da marcha ali, de oração. Quando uma está ali doendo, uma chama a outra. Missionária ali também, a minha amiga maravilhosa, que estava com saudade. Missionária Raquel, mulher de Deus. E a cada um de vocês, né? Quantas lutas, quantas guerras foi nessa semana, mas aqui estamos nós para glorificar esse Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, abre aí a vossa Bíblia no tema da campanha, aleluia, glória a Deus. Lucas 19:9. Não sairei do tema da campanha, porque o Espírito Santo colocou ao coração da irmã, e nós não somos crente sem noção. E o Espírito Santo testifica quando a irmã, o pastor chama a pregadora. Amém? Lucas 19, aleluia, glória a Deus. O 9 que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Vou repetir que você ainda não entendeu. Abre a tua boca cheia de dente, respira fundo e já recebe essa palavra profética para tua casa, para tua família, para o teu ministério, para tua saúde. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, aleluia. Bate assim, ó, eu sou esta casa, eu tomo posse, aleluia. Pode se assentar glorificando a Deus. Meus irmãos, sabemos aqui da história deste homem. A Bíblia fala que Jesus, passando, entrando em Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu. Este homem, Zaqueu, era cobrador de imposto, judeu, e ele trabalhava para o império. E eu olhando esta passagem, é interessante que esse mês eu já ministrei em vários lugares, né? Esse mês as campanhas, parece que as igrejas estão tudo combinando. Mas aí eu indagando a Deus, o Senhor falou para mim que é tempo. Por isso o Espírito Santo está pairando nas igrejas para ser a mesma campanha. Para toda igreja estar em oração, no único propósito, no mesma comunhão, no mesmo amor. Porque eu e você lembra que para o Espírito Santo descer em Atos 2, teve que ter comunhão. A Bíblia fala, a minha e a tua Bíblia, que é a palavra de papai, não é a palavra da missionária Cíntia, que o Espírito Santo desceu, línguas foram repartidas, porque a igreja estava na comunhão, a igreja estava na união, a igreja estava com o coração aberto. Alabassuri e anderrécia, papai já está falando neste lugar. O povo ali estava esperando algo da parte de Deus. Você ainda não entendeu? Mas papai já está falando. Para ele descer no ambiente, não precisa esperar pela missionária, não precisa esperar para o pastor, não precisa esperar para a irmãzinha do coque. Quando
você pisa ali, a porta está aberta, é para tu já chegar, glorificar, porque Satanás e o exército do inferno preparou tanta cilada para tragar a tua vida, mas quando a porta se abre, eu entro e falo: Jesus, muito obrigado por esta porta, muito obrigado por esse ambiente, obrigado por essa casa aberta, obrigado pela tua presença, papai. Quando eu e você entra, eu já vou, porque está tudo dentro da palavra. Quem está na visão está entendendo, porque desde o início o papai está falando. O papai está falando no louvor para reacender a chama, porque a igreja do século 21, meu pastor, não falo de denominação, eu falo de igreja, eu e você, o templo do Espírito Santo. A igreja do século 21, missionária Raquel, nós que rodamos o mundo, nós que não paramos de fazer a obra, aonde Deus manda, nem que for só um abraço, somente emprestar o ombro para um choro, a gente vai. A igreja do século 21 era digital, igreja inteligente, crianças jovens que lidam aí com o YouTube, Instagram, as redes sociais como ninguém. Mas a igreja do século 21 esqueceu da presença, da prioridade. Alguém fala: eu vou lá, tô na campanha, ainda não recebi minha vitória, eu não vi o cego enxergar, o paralítico saiu da mesma maneira, aquele que está na biqueira não foi liberto. Sabe por quê? Porque está frio, não abriu o coração para papai descer. Mas nessa noite você vai sair daqui diferente. Você vai entender que para o céu abrir, você tem que abrir o teu coração, porque o diabo é entrão, mas o meu Jesus é educado. Aí vem essa passagem de Lucas, salvação. É gostoso, né, meus irmãos? A gente receber profecia de providência, provisão. Mas você com carrão, a conta cheia, ótimo profissional. Mas quem garante que vai ser salvo? O dinheiro acaba, a fama acaba, posição uma hora acaba. Se você não tiver Jesus, para quando vir ali o sopro do vento, você não permanece. Conheço muitos que não permaneceu. E essa palavra profética que fala de Zaqueu, cobrador de impostos, judeu, um homem que era para estar ajudando o povo dele. A Bíblia é taxativa. Zaqueu não estava precisando de dinheiro, porque Zaqueu estava rico. E eu e você, inteligente, que estuda a palavra, né? Não? Dá glória aí, dá. A gente sabe que Zaqueu enriqueceu na custa daqueles que eram seus irmãos. Zaqueu estava vivendo num lar bom. Zaqueu estava com o armário cheio. Zaqueu, o guarda-roupa era top. Zaqueu, o chefe ali, na custa dos outros. O povo que era para ele ajudar, o povo que era para ele alimentar. Não é assim por aí? Quantos ministérios que estão arrancando a lã da ovelha? A ovelha está na casa, a ovelha cultua, a ovelha vem de manhã para a consagração, a ovelha vai para a tarde da bênção, para o círculo de oração, a ovelha vai para a ceia, a ovelha entra, sai, mas arranca a lã e não sabe que a ovelha está precisando.
está lotado. Não precisa falar nome, que tu sabe. E Zaqueu, ao invés de estar ajudando o seu povo, Zaqueu era o que estava oprimindo. Mas quando Deus tem salvação, Deus ele vem pelo um caminho que eu e você não entende. E eu sei como que é quando Deus quer salvar. Eu lembro da minha história. Uma mulher que vivia nas trevas. Uma mulher do candomblé, 14 anos. Essa sou eu. Uma mulher que vivia madrugada, fazendo maldade. Na porta do bar, de segunda a segunda. Bebendo, forró, encrenqueira, barraqueira. Deu para perceber que eu sou meio autoritária. Mas agora Deus usa essa qualidade para repreender demônio. Para ajudar a curar vidas. Uma mulher que enfrentava tudo, não tinha medo de nada. Só que Deus, quando Ele tem um propósito na minha e na tua vida, quando Deus já escreveu a promessa no céu, para tua casa e para minha casa, não importa se está passeando no mundo, não importa se o cenário está nas mãos do inimigo, mas quando Deus fala, é agora, chegou o meu dia, é hoje que eu vou resgatar a labassurianderrécia, essa alma perdida, o meu Deus vem e fecha a boca do leão e entra com salvação, aleluia. Dona Cíntia, no candomblé, mãe solteira. Dona Cíntia, sem esperança, sem fé, idólatra. Dona Cíntia, ninguém chegava perto. A família desprezava, a família humilhava, a vizinhança corria. Essa daí tem futuro não, vai morrer na macumba. Essa aí vai namorar ruim com outro. Essa aí vai morrer na porta do bar. Mãe solteira, do candomblé, 14 anos. Promessa e promessa nada. Passei várias fases do candomblé. Ganhei uma casinha da minha tia e abri o terreiro lá no meu quintal, na minha mente. Mal sabia eu que Deus já tinha outro propósito. Minhas irmãs, e tinha minha irmã no círculo de oração orando para eu ser salva. Minha mãe não acreditava que ia ter mudança, nem meu pai. Um ambiente de uma família idólatra. Uma família que vinha vivendo no candomblé, na bebida. As mulheres da família, todas mulheres, mães solteiras. Nenhum homem dominava, não casava. Já tinha na mente que não ia casar. Porque as que eram antes sofriam. Para que querer homem sofrer? Isso era a minha cabeça e o povo da minha família. 14 anos orando. A única irmã crente, minha irmã Gisele, no círculo de oração orando. De repente, deu uns 5 minutos em mim. Eu pensando que era eu, meu jeito de brigona, marrenta, mulher decidida, cheia da razão. Levantei e fiz uma briga dentro do terreiro de macumba, do candomblé. Falei pro povo, tô saindo. Tudo mentiroso, Exu pilantra. O que me prometeu não me deram. Não tô casada, minha casa um barraquinho, não tem nenhum real. Não tenho nada. Tô saindo fora. E briguei. Me perseguiram. Ficavam na rua para me matar. Iam, fazia macumba com meu nome. Tinha um que contava. Não dormiam, era madrugada. No cemitério, na encruzilhada. Faziam ali oferendas e o meu nome dentro. E eu sabia e falava, vai lá e fala que pode gastar todo o salário, mas eu não vou voltar. Mal
sabia eu que Deus já estava trabalhando na minha vida. Ó, minhas irmãs, eu vou encurtar porque o testemunho é longo, né, minha irmã? É um mês. Eu tenho história, hein? Eu tenho história. Eu tenho marca. E eu amo isso. Um determinado dia, fui visitar uma amiga, filha da mãe de santo. Já tinha saído. E naquele quintal apareceu um homem. Aí eu perguntei para ela, quem é esse aí? Ela falou, é meu cunhado. Aquele que eu contei a história, o pastor do interior. O pastor bem sucedido, com casa, carro, dinheiro, ganhando bem. Você não sabe o que aconteceu, Cíntia. Eu falei, o quê? Ele se afastou, perdeu tudo. Eu falei, é mesmo? Aí falei, que Jesus é esse que faz isso na vida de um pastor? Ali conheci ele, ela me apresentou, começamos a conversar. Ele afastado na bebida, nas drogas, porque a esposa pastora, eles liderando a igreja, a esposa dele traiu ele com o genro. Ô, meus irmãos, é fácil entrar na igreja, ser membro, tacar pedrada nos obreiros, no pastor, falar que ele não sabe fazer, ela não sabe fazer, o que está acontecendo, a obreira, a irmã que limpa o banheiro, é fácil, eu e você. O duro é passar o processo. Ele liderando a igreja, meu pastor, com dinheiro, carrão, tudo. Olha o trabalhar do Senhor. E eu sem entender, e ele me contando. Ele falando de Jesus. Ele bebendo na minha frente. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus aí. Porque o outro que eu conheci lá, eu vi umas coisinhas. Mas tu tá falando desse Jesus, tu se afastou e falou que não tem força, mas esse Deus é um Deus de milagre. Eu quero conhecer esse Jesus. Mal sabia eu que eu já tinha boca de profeta, que o meu Deus já tinha me escolhido no ventre da minha mãe. Eu só estava passeando no mundo para ter marca, para ter história, para chegar num altar como esse, contar o testemunho para você que está aí, que chegou aqui sem fé, que chegou sem esperança, que já não acredita que Deus vai libertar os teus filhos, que não acredita que o marido vai se posicionar, que já não acredita que Deus vai levantar a tua casa, que vai entrar com provisão e salvação. Conversando com ele, começamos a namorar. Eu vou encurtar aqui que eu vou voltar para a palavra, que alguém precisa ouvir esse testemunho. E começamos a namorar, 5 anos no mundo bebendo. Depois descobri que ele estava nas drogas. Minhas irmãs, eu não queria casar, mas Deus tem um meio de trabalhar. A Cíntia, a macumbeira, ela queria um homem com dinheiro, com casa, com carro, porque eu ouvi que ele tinha. Esse homem veio bebendo nas drogas, sem nenhum real e enfermo. Ó, Deus tratando o vaso. Deus estava me tratando, porque aquela Cíntia daquele jeito, vem um homem assim, essa Cíntia ia pisar nos outros. Não é assim? E ali no determinado dia, a gente já foi morar junto. Eu já cansada da vida de bar. Eu já tinha parado, eu não queria mais ir para o bar. E ele ia para as madrugadas e eu em casa. Um dia teve um culto ao lado da minha casa, na minha vizinha. Essa vizinha me convidou eu e ele. Ele falou que ia, mas deu perdido em mim na hora do culto. Foi buscar droga, foi beber, foi pro mundo. Eu falei, eu vou pro culto, eu quero mudança, eu quero transformação no meu lar. Eu fiz que nem Zaqueu. Fui para essa campanha. Lá estava o pastor E o culto andando e eu chorando, não entendendo nada.
mas eu agradecendo e glorificando. De repente esse homem vira e pega na minha mão. Eu já comecei a tremer. Eu já comecei a sentir algo diferente, chorar. De repente Deus toma ele no mistério e começa a falar. E traduziu para mim: ei, mulher, tu não está entendendo porque tu pisou neste culto hoje. Hoje eu estou entrando na tua casa. Hoje eu desço com salvação. Hoje eu te visito. Hoje eu tiro a lepra da tua alma. Alabassuri anderrécia. Papai está falando aqui, aleluia. Hoje eu dou um banho na minha água do meu espírito. Hoje eu trabalho na tua casa. Estou eu limpando o ambiente. Hoje eu estou te escrevendo, alabassuri anderrécia, uma história nova. Vou te levantar, vou te dar veste nova, vou colocar um cântico na tua boca para tu ser meu vaso. E eu tomando posse de tudo, chorando. E Deus falando. Ô, minhas irmãs, eu tomei posse porque eu vi que era a voz de Deus. Quantos estão na igreja, aleluia, anos e não mais ouve a voz de Deus? Ouve a voz do vizinho, ouve a voz do profeta na internet, minha irmã. Mas quando vai para descer na madrugada, Deus não visita, porque a casa está suja, a casa está com mágoa, a casa está amargurada, a casa está angustiada, a casa está ferida. E Jesus desceu ali no ambiente, e ele falando em línguas, e eu tomando posse. Mas ele falando que Deus ia bradar, que Deus era na minha vida, que Deus ia me levantar como vaso, que Deus ia usar minha boca na terra. Só que no final, Deus falou: ei, mulher, sabe aquele lá que outrora me servia? Está machucado, está ferido, está passeando no mundo. Mas assim te diz o teu Deus: de hoje em diante eu sou teu Deus. Estou eu passando pela moinha. Ô, minha irmã, eu levantei a mão, dei glória a Deus sem saber. Eu tomei posse do mistério. Eu entendi que o negócio ia ser ruim. Mas eu falei: Jesus, se o Senhor vai mudar o ambiente, eu quero ser uma mulher nova. Eu quero, aonde eu passar, alguém sorrir para mim. Não me desprezar, não me humilhar, não bater a porta na minha cara. Não, quando eu passar, olhar de lado e cochichar. Ainda há assim no nosso meio. Mas Deus vai pegar. A moinha, tomei posse, culto maravilhoso. Uma semana, meu esposo começou com uma gripe. Da gripe, pneumonia. 4 dias. Levei ele para o hospital, HGI. Eu creio que missionária Viviane estava lá, mas nós não lembra. 2014. Levei ele para o HGI direto. E agora eu lembrei, tu estava lá. Não fui para o pronto-socorro, porque mesmo Deus avisando que ia ter o processo, Deus preparou tudo. Fui que nem uma doida com meu sobrinho. O guarda abriu a porta, colocou na cadeira de roda e entrei. Quando entrei, já foi para a enfermaria. Falaram que era pneumonia. Fizeram o exame, não era pneumonia. Porém, o pulmão estava derrotado. De repente, ele na enfermaria, eu visitando, falaram que era tuberculose. Foi para o isolamento.
Só eu poderia visitar e eu ia fazer os exames. No isolamento, 5 dias visitando, que ele foi para o isolamento. Cheguei para visitá-lo, eu ia de manhã, só saía à noite. Na semana, os 2 desempregados, Deus tinha aberto uma porta na prefeitura. Eu tinha passado no concurso, toda achando que ia trabalhar. Quinto dia, minha irmã, fui visitar. Ele começou a tossir, pastor. Começou a tossir e não parava. Quando eu cheguei perto para colocar ele e abraçar, esse homem teve 3 paradas no meu colo. Na terceira ele morreu. Aí eu comecei a gritar pelos médicos e enfermeiros. Correram tudo embora para a UTI. Quando eu olho que entraram na UTI, a porta aberta, estavam lá tentando reanimar ele. E eu parada, eu olhando a cena e pensando, Jesus, eu sei que é a moinha, mas o Senhor falou que ia mudar o cenário. Eu não ia ser a mulher abandonada, a mãe solteira, eu ia casar, eu ia ter nome. Jesus, o que é isso? E os médicos olhou para mim e viu eu a porta aberta. Um correu, me abraçou, senhora, vai para lá, e fechou a porta. Meus irmãos, quando eu vi reanimando ele, que coisa horrível. Quando eu olho ele parado, quando eu olho para o rosto dele, pastor, ele branco, sem roupa, os olhos, missionária Raquel, já estava nuvem do morto. Porque quem sabe, quando a pessoa morre, o olho já fica nuvem. Para quem já não viu, vê o peixe, igualzinho, quando está morto. A nuvem cinzenta. E eu olhei e falei, Senhor, meu esposo morreu. Mas eu estou confiante na tua palavra. Ali o médico sai dali. Eu já tinha avisado a família herdeiros de berço, promessa, nasceram no berço evangélico. Ele muito amado. Toda a igreja madureira, os irmãos de outras denominações, tudo se derramaram em oração. Ele na UTI sem vida. O médico falou, a senhora crê em Deus? Eu falei, creio. Tinha só começado a acreditar. Eu creio. Então, vamos crer, porque ele está morto. Mas a gente vai colocar nos aparelhos para ele reagir. Meus irmãos, 20 dias na UTI, minha irmã. 20 dias. Pulmão apodreceu, rim apodreceu, pâncreas apodreceu, fazendo hemodiálise, diabético, e ainda para a moinha não acabar, deu um AVC isquêmico. Lado esquerdo morreu a célula, meu pastor. O vaso tinha que ser tratado, a labassúria e anderrécia. Porque o vaso, quando está machucado, quando o vaso está desacreditado, Deus permite o processo e a moinha para tratar o vaso e operar milagre. Esse processo não é para te matar. Esse processo é para gerar milagre, é para gerar testemunho, é para gerar intimidade, é para gerar labassúria, anderrécia, relacionamento. Tu não falou que queria ver Deus tete a tete? Não, porque... levanta a mãozinha. Meu irmão, tu vai ouvir, porque eu já vi que o pastor está na comunhão comigo. E eu não vou levar nada para casa. Porque da onde Deus me tirou, eu quero te encontrar no céu. Eu prefiro que no final do culto você faz biquinho para mim. Mas vou te encontrar no céu. Do que ver você sorrindo para mim e tua passagem no inferno. Minha irmã, pense
Pense a situação. 20º dia. Meu Deus. 20º dia. Na luta. Orando. Acabava o culto, ninguém ia embora. Cultos acabava à tarde. O meu primo pastor falava: vamos tudo descer na oração pela vida de Deon, pela casa de Deon. Alguém, alabassuri anderrécia, chega num ambiente como esse, porque eu sinto a graça nesse lugar. Eu senti o Espírito Santo visitando o crente, o Espírito Santo recebendo adoração de crente sincero. E às vezes tu entra aqui, olha para a direita e para a esquerda, quer saber quem é o pregador, não desce na oração, porque não entendeu que é oração que opera milagre, é oração que traz vida, a oração fecha a sepultura, a oração liberta macumbeiro, a oração liberta o drogado, a oração arranca o câncer, a oração arranca a depressão, o espírito da loucura. A oração repreende contenda, a oração derruba toda obra de bruxaria. Aleluia. A minha casa não merecia, eu não merecia, meu esposo não merecia, mas a igreja, Casa de Maria, descia na oração. Acabava o culto, até criança descia no joelho. Oh, aleluia. Todos orando. Senhor, vai lá, vai na UTI. O meu sogro sofrendo, a gente cansada. No 20º dia, eu já tinha bambeado, já não estava mais confiando na promessa. Fiquei em casa, meu sogro ligou, falou: você vai para a UTI? UTI liberada. Não era de 2 não, era manada. Nunca foi um mês de 2014, em maio, que aquele hospital teve tanto crente naquele lugar, orando, buscando, visitando o ambiente. Os médicos não aguentavam, entrava um, saía um, entrava um, não parava. 20º dia, eu cansada, eu ia todo dia. Eu falei: eu vou ficar em casa porque eu vou tomar uma decisão. Vou chamar a família, vou chamar os 12 irmãos, as 8 mulheres e 4 homens, o pai, a madrasta, e vou falar dizer ao médico para desligar o aparelho. Está morto, ele está sofrendo, a gente está sofrendo, eu não aguento mais. Meu sogro ligou e falou: você vai, filha? Eu falei: não vou, sogro. Ele falou: fique em casa, filha, descansando, porque já tem uma comitiva de pastor para ir lá hoje. Falei: amém, eu vou descansar, sogro, amanhã estarei aí. Oh, meus irmãos, eu desesperada, não dormia, ligo a televisão. Eu não gosto de falar de denominação, eu gosto de falar que igreja é eu e você. Se aqui tem separação, divisão, contenda, sinto muito eu te alertar, você não vai fazer parte da ceia do Cordeiro. Então nesta noite, já se arrepende, pede perdão e fala: Jesus, eu quero te ver face a face. Liguei na denominação, meu pastor, e o povo fala mal dessa denominação, mas eu amo eles. Às vezes eu passo na frente, estou cansada, eu entro lá dentro, oro junto e sai fora. Eu entro tudo que é porta de igreja, porque Deus me tirou do candomblé, da porta do bar. Uma porta aberta para mim é o céu na terra. Estou nem aí para quem tá, quem não tá, se falou comigo, me cumprimentou. O meu negócio é com Deus. E aprende isso, leva isso para a tua vida. Liguei a televisão, olha isso aqui que é forte. Alguém não acredita no meu testemunho, mas eu sou cheia de prova. Eu tenho minhas irmãs, tenho os meus amigos, as minhas amigas, e tenho a vizinhança. E tenho ele que a missionária conheceu, de Bengalinha, o
morto. Minha irmã, ligo a televisão, caiu na denominação. De repente eu vi um pastor ali falando, orando. Eu olhei ali e comecei a chorar sem entender. De repente Deus toma aquele homem do outro lado da tela e começa a falar em mistério. Eu já senti algo diferente no meu barraco. Uma calmaria e um vento. Uma presença maravilhosa. Aí Deus toma ele e fala: ei, mulher, é tu mesmo que está aí do outro lado. Assim diz o Senhor: tem um homem lá na UTI. O meu Deus está indo lá visitar. O meu Deus está indo com vida. Alabassuri anderrécia. O meu Deus está indo lá. O cenário é de morte. Mas hoje o meu Deus soprou o vento do Espírito. E Gideão vai acordar. Haverá um tempo diferente. A tua casa ia ser a casa da viúva. Mas hoje, oh aleluia, o meu Deus te levanta. Ô meu irmão, quando Deus fala que vai dar vida para o pastor Gideão, meu irmão, quase desmaiei sozinha dentro da minha casa. Pergunta o nome do meu marido: Gideão. Porque quando Deus dá o recado, Ele coloca nome, sobrenome, Ele escreve. Ele não deixa crente confundido e enganado. Quando vai passar o processo, Ele alerta para eu e você se derramar na oração, para Deus te dar estrutura, aleluia. 21º dia. Nessa noite eu dormi gostoso, tive uma revelação. Porque eu tinha visão, tinha tudo isso, mas era o diabo que tinha se apossado. E o meu esposo, quando ele me conheceu, ele falou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando ele falou aquilo, eu amei. Eu falei: sou graciosa agora. Sem entender. E ele falou para mim: esses dons é de Deus. Você estava no lugar errado. Ele pregava o evangelho para mim. E eu entendo quando Deus falava para ele que tinha uma grande obra na mão dele. Não eram as igrejas que ele liderava, era a esposa, a Cíntia. A grande obra, nas trevas, acorrentada. Porque às vezes levanta um vaso e fala: tem uma grande obra contigo. Tu acha que tu vai liderar uma congregação. Às vezes é aquele homem que está lá na porta do boteco que ninguém consegue trazer para a igreja. E é você que Deus vai usar para trazer essa alma. É a grande obra. Porque para Deus uma alma tem muito valor. Tem festa no céu. Quando Deus quebra as correntes do inimigo, o céu é glorificado. Aleluia. Deixa eu ir, que senão o pastor vai me puxar o meu paletó depois. Minha irmã, dormi. Tive uma revelação que eu ia chegar na UTI. Ele ia acordado, porém, tanta podridão. Levantei, eu vou cortar que é muito grande. Outra hora eu volto aqui para contar o resto. Levantei de manhã, minha cunhada falou: vou lá, cunha, vamos. E fomos lá. Quando eu entro na UTI, que eu olho aonde ele estava, isolado, morto. Tinha um homem todo quebrado, todo ensanguentado. Eu paralisei e falei: Jesus, tu falou aquilo ontem, mas será que ele caiu da cama? E fiquei parada. De repente os irmãos sabem que na UTI não pode ter barulho. Aqueles enfermeiras, porque eu sou muito fácil de fazer amizade. Mesmo com quem não gosta de mim, eu faço amizade. E ali os enfermeiros começaram a gritar: Dona Cíntia, não é esse, ele está aqui. Quando eu olhei de longe, ele acordado com um sorrisão, que ele não é brabão igual eu, ele é sorridente. Ele com um sorrisão. Eu toda feliz que eu vi aquilo de longe. A minha cunhada olhou para mim e fez: porque eu já estava decidida a desligar o aparelho, mas Jesus tinha visitado a minha casa. Eu sabia que ia ter vida, eu contei para minha cunhada, mas elas não deram crédito. Orei na igreja, orando, mas não dava crédito.
Aí Deus vai e visita a ex-macumbeira, iniciando a conversão. Que início de conversão? Vale da sombra da morte, desprezo, humilhação, sem nenhum real. Que início de conversão? Que processo? Alguém quer cair aqui de paraquedas do altar, de qualquer jeito, com a mesa maravilhosa e todo mundo aplaudindo? Alguém quer cair de paraquedas assim, mas não é assim não, tem um processo para Deus lapidar, para Deus tratar, para ficar humilde. O processo era comigo e com ele. Cheguei perto dele e ele sorrindo, ele chamou o meu nome, olhando para mim, o meu nome eu ouvi, bem baixinho. Ele me conheceu. E eu indo sorrindo, toda feliz. Quando eu chego perto, a moinha ia começar ali agora. O processo ia começar ali. A lapidação do vaso. O vaso estava ali na mesa do oleiro, na roda. E Deus, ó. Porque o povo prega um evangelho, pastor. Venha como está, fica como está. Não tem problema. Pode ficar assim mesmo. Não, fica cantando aí. Tá no adultério? Não. Vem trazer uma palavra. Tá na mentira? Tá na falcatrua? Tá pegando o que não é dele na empresa? Não, vem liderar o grupo de intercessão. Não tem problema. Jesus te conhece. Alguém acha que é assim, mas para o meu Jesus a obra não é de qualquer maneira. O altar é consagrado, cada cadeira é consagrada. Foi anos de oração, o microfone, a mesa. Esta igreja é consagrada, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ouvir a voz do Senhor. Não é para expulsar, mas é para instruir, para ensinar. Porque lá no grande dia, papai vai cobrar. Aleluia. Porque crente que é crente é exortado, faz biquinho, vai para casa, vai para o joelho, chora, mas no outro dia está aqui. Porque senão eu não estava aqui. Olha para minha cara aqui, apedrejada. Não é pelos do de fora, não. Não é missionária. É pelos de dentro. Quando eu chego perto dele, não reclame do horário, não. Porque enquanto eu estou contando testemunho, Deus está indo lá na tua casa, no meio da tua família, porque tem alguém que precisa ser liberto. Tu chegou aqui lindão, lindona, sorridente, fingindo que tá tudo bem, mas só Deus sabe como tá o ambiente, como tá a bagunça. Mas hoje, porém, Jesus chega na tua casa, Zaqueu. Deus me colocou algo dentro da palavra aqui. Eu amo palavra. Palavra liberta, palavra sustenta, palavra deixa crente fortalecido, com a imunidade alta. Palavra, o pulmão fica cheio da glória. Não tem fraqueza com palavra. Não tem manha. Não tem não me toque, não me rele. Não tem. Palavra nos sustenta na caminhada. Louvor é bom, amo, queria eu louvar, mas eu erro toda a letra. Não posso nem cantar com as irmãs que eu atrapalho o grupo. Porque o meu dom é palavra, o meu dom é orar, o meu dom é expulsar demônio. O meu dom é falar que Jesus salva e liberta. E amo palavra porque foi a palavra que me sustentou nas madrugadas, eu e Deus. Quando eu chego perto dele, quando eu olho para ele, o médico chega correndo. Dona Cíntia, eu tenho algo para te falar. Quando eu chego perto dele, minha irmã, o homem amarrado, de fralda. Um olho aqui e o outro aqui embaixo. Meu coração já doeu. Na minha
mente eu falei, Senhor, me ajuda. O Senhor falou que ia pegar na minha mão. O Senhor falou que era para mim ser caco na vida dele. Eu fui caco na vida dele. Porque o Senhor tinha me falado na madrugada, naquele dia que Deus visitou a minha casa, só eu e Deus, minha irmã. Não tinha ninguém para ouvir o mistério. Mas até hoje eu lembro tudinho. Quando Deus falou, eu senti naquela mão tirando tudo aquela lepra, aquela coisa ruim, sentimento de vingança, de abandono, de desprezo, vontade de vingar. Deus me limpando sozinha dentro da minha casa e as lágrimas me banhando. E Deus falando, tu vai ser o caco do meu filho. Tu vai, porque eu vou te usar para curar as feridas dele. Deus já tinha me alertado. E quando eu chego ali e olho aquilo, o médico falando, Dona Cíntia, já vou falar para a senhora a verdade. Eu não sei como a senhora entendeu que ele te chamou. Porque ele não fala. Ele está doido. Ele não anda. Está paralítico. Ele vai usar fralda. E hoje ele está de alta. A gente vai colocar ele sentado para a senhora ver. Oh, meu pastor. Os enfermeiros veio. Um homem com 1,79 m. Pele e osso, 38 quilos. Um buraco aqui na cabeça. Necrosou. A diabetes já tinha comido. Buraco aqui no cóccix. Os dois calcanhar com buraco. Um olho aqui em cima e sorrindo. Colocou ele na cadeira. Ele só fez isso. E caiu no chão. E o pescoço pendurado. Parecendo um bonecão do posto. Uma criança doente. E o médico falou, a senhora leva ele para casa hoje. Porque a senhora vai ter que aguentar. A senhora vai cuidar. A medicina, para a medicina pode ser que ele fique bem. Eu não sei como vai ser. Mas o processo vai ser forte. Minha cunhada olha para mim. E falou assim, pegou na minha mão. Cunha, tu não vai aguentar. A lágrima eu engoli. Eu falei assim para ela. Cunha, eu vou aguentar. Porque o Deus que me visitou nessa madrugada falou que ia enganar a medicina, que ia levantar ele novamente, que ele ia voltar para o caminho do Senhor, que muitos não iam entender, ia confundir a boca do fofoqueiro, porque alguns iam visitar e falava. Tinha profeta que ficava na porta do hospital, falava para a família, vai lá, dá tchau porque ele vai morrer. Deus mostrou ele morrendo. Profeta, mulher de Deus. Eu sei que eu já caminhei junto e Deus já usou ela. E a família já querendo, combinando no caixão. E eu falando, vocês não vão fazer nada. Porque o Deus que me visitou, vocês não são crentes? O que vocês estão fazendo na igreja? Eu ainda falei isso. Vocês não têm fé? Porque o Deus que me visitou falou com uma voz maravilhosa. Ele falou para mim que esse é meu marido. Eu vou casar com ele. Ele vai me dar uma casa. Vai dar nome e sobrenome. Deus vai aposentar ele. Deus vai me levantar para fazer a obra. E meu Deus falou para mim: come a Bíblia, me alimenta da minha palavra. Porque aonde tu pisar, alguém não vai querer ouvir. Mas é para falar que o dedo Deus que entrou na tua casa, o Deus que ressuscitou o morto, o Deus que libertou a macumbeira, o Deus que levantou a tua casa. E meu Deus ainda falou, é para tu falar. Vou eu te colocar em vários lugares. Vou eu soprar o teu nome. Porque eu achava que ele ia ficar bem. Eu ia ficar na costa dele. Ver ele pastoreando, pregando, louvando. E eu sentadinha recebendo as vitórias. Meus irmãos, levei para casa. Eu cuidei, troquei fralda, dei banho, dei papinha.
Começou a falar, começou a ficar rebelde. Só quem cuidou de doente sabe. Ficar rebelde, mas não quis ir para a igreja. Na cadeira de roda, usando cocaína, bebendo. Eu já tinha aceitado Jesus, fui para a igreja. E para ainda no processo não tá bom, Deus, pela infinita misericórdia, me coloca no frente do círculo de oração. Na mesinha, a mesinha enferrujando, eu chorando. Deus me usava na terra, eu orava por lares. Deus entrava com libertação, com cura. Mas enquanto eu estava ali na mesa do círculo de oração, ele com 2 bengalinhas caindo na rua, bêbado, drogado. Eu orando e ele lá. E eu, Senhor, cadê a salvação? O Senhor tirou da sepultura, mas ele ainda não acreditou no livramento, no cuidado. Senhor, que história é essa? Um dia revoltada, cheguei em casa, meu cunhado foi lá, eu falei, hoje, estou cansada. Esse dia eu estava na carne. Fui para a consagração, mas eu estava na carne. Chorei e falei, hoje, tu fala para as irmãs dele, para a tua família, vim buscar a mala dele. Estou eu divorciando. Mas não no papel, porque não teve adultério. Não teve nada. Mas ele fica para lá, porque eu conheci Jesus, eu quero viver o evangelho, eu quero pregar a palavra, eu quero ajudar vidas que estão acorrentadas, eu quero fazer a obra, porque o Deus que quebrou as correntes que estavam me amarrando, o Deus que eu vi tirando ele da sepultura, é o Deus que eu quero adorar, é o Deus que eu quero chegar no céu e dar um cheiro no cangote de Jesus e ceiar com ele. Ele não quer fazer a obra, ele não quer nada com nada e ainda está me atrapalhando, estou eu separando. E ele quietinho ouvindo, ele quietinho. E eu falando, que ele é quieto. Ele ouviu tudinho. E à noite eu ia para o círculo de oração, minha irmã, cuidar de mulheres complicadas. Abraçava mulheres e a facada comia. Alguém falava, tirou a missionária. Dentro da igreja, o processo em casa, o levante, o maus trato dentro da igreja. Mas aí Deus falava comigo, quero trabalhar dele. Porque Deus falou assim para mim na minha casa: você não vai escorar em oração de ninguém. Você vai ter ajuda, mas você não vai ser o crente 6 horas. Você vai aguentar comigo, campanha eu e você na madrugada. Você vai orar aqui, você vai descer aqui, você vai buscar aqui, deixa falarem, porque essas que estão aí falando de ti, na rodinha, vai ver o Deus que tu serve, porque tu vai orar na casa delas, e os filhos, a família vai ser liberta. Vou eu te usar para liberar algo profético, e elas vão conhecer o Deus que te libertou, mas não é para você se aparecer, é para a minha glória, porque estão na minha casa, mas não tem a minha presença. E foi assim. Chegou a noite, ele mandou passar o terno verde. Deu nervoso do terno. Tá cheio de brilho. E eu passando e reclamando, eu falei, Senhor, de novo, todo dia é isso, fala que vai para o culto e não vai. Mas para a honra e glória do Senhor, ele foi para o culto. E até hoje ele está na presença do Senhor. E eu entendo uma coisa para fechar com chave de ouro. É dentro da palavra, é salvação, é transformação. Zaqueu, aquele homem que se enriqueceu na custa dos próprios irmãos, fraudulou. Zaqueu, quando viu Jesus passando, Zaqueu, a Bíblia fala que a estatura dele era baixa, havia uma grande multidão que ia atrás de Jesus, multidão que queria cura, multidão que queria libertação,
libertação, salvação, mas tinha aqueles também que queriam só encher a barriga, aqueles que só queria, mas não queria buscar Jesus, até ouvir a palavra, via o mestre curar, via o mestre repreender demônio, mas não se derramava na presença. Não é assim. Quantos estão na casa do Senhor? É multidão, é campanha, é mistério do céu. O fogo está bradando, mais 3, 5, 7 que leva a cura, e o resto volta no outro culto do mesmo jeito. Porque o coração não está aberto, porque não liberou o perdão, porque não tirou o ego, a soberba, a ganância, a arrogância. Porque quando tem uma bênção, fala: eu consegui, eu estava trabalhando, mas quem te colocou nesse trabalho foi Jesus. Porque quando foi para selecionar, não era você, era outro. Mas o meu Deus soprou, oh, aleluia! O meu Deus soprou lá a voz no selecionador, e o teu currículo foi por cima. Esse emprego não era para ser teu. Tudo na tua casa não é teu. Foi Deus que te deu. A tua casa é de Deus. Tudo ali foi provisão do Senhor. Seja grato, aleluia. Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu sobe numa árvore, porque a multidão não deixava ver Jesus. Eu entendo, e o Espírito Santo me deixa passear na Bíblia para trazer para a igreja. Eu até escrevi quando eu estava pensando na igreja, para mim não esquecer, porque o meu testemunho é grande. Ele sobe naquela árvore. A Bíblia fala figueira brava, sicômoro. O símbolo dessa árvore é sustento. Leva isso para a tua vida. É sustento, proteção e humildade. Sabe o que Jesus, quando ele olhou Zaqueu e viu Zaqueu, aquele homem ali com aqueles olhos, eu creio, brilhando, de ouvir o que Jesus estava falando sobre o reino, eu creio que Zaqueu abriu o coração para Deus já trabalhar. Zaqueu alabassuri anderrece, ele queria mudança. Ele queria, como irmã Cíntia, que a casa dele, a história dele seria diferente, que alguém não ia mais chamar ele de publicano oportunista, que arrancava dinheiro dos outros, cobrador de imposto. Zaqueu queria um nome novo. Alabassuri anderrece, é uma história nova. E Jesus, olhando para Zaqueu naquela árvore, fala para Zaqueu: ei, Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu ir para a tua casa. Tem salvação na tua casa. Sabe o que o Espírito Santo mandou eu falar para a igreja? Liberar a árvore, figueira brava, sustento, proteção, humildade. Aos olhos de Zaqueu, esse símbolo lá para aquele povo, Zaqueu estava na árvore sendo sustentado, protegido. E ele teve a humildade de entender que por ele não alcançaria. Ele tinha que se movimentar. Ele teve a humildade, o povo olhando, porque alguém olhando, vendo aquele homem baixo, subindo na árvore, ele não ligou. Ele não olhou para a multidão, quem ia atacar, quem ia ver, se iam rir. Zaqueu teve determinação e humildade. Eu vou subir, que eu quero conhecer esse Jesus. Eu vou estar sustentado naquela árvore. Eu vou estar protegido, porque aqui embaixo a multidão vai me pisotear. A multidão não vai deixar eu ver Jesus. Mas quando Jesus abriu a boca, Jesus quis dizer: Zaqueu, você já não vai ser sustentado nem protegido por essa figueira, porque hoje eu vou na tua casa, eu vou ser o teu sustento, eu sou a tua proteção, eu sou o teu Jesus, eu vou entrar com salvação. Ô meu irmão, multidão é só para atrapalhar.
Meus irmãos, a multidão olhou e começou a indagar. Como assim? Jesus vai na casa desse homem pecador? Esse homem rouba o imposto dos irmãos dele, daqueles que são da mesma religião, que conhecem o mesmo Deus. E Jesus vai lá na casa do pecador? Eu já imagino assim, meu pastor. Jesus está sem visão? Jesus não conhece? Jesus não sabe a história? Mas Jesus foi na casa de Jairo. Porque quando Jesus quer, alguém pode se levantar, alguém pode fazer rodinha, fofoca, alguém pode desprezar, apontar, alguém quer deduzir como é o processo, mas quando Jesus quer, Ele entra, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele entra no cenário e provê e abre o céu. Jesus foi. Zaqueu olhou para Jesus na casa. Zaqueu ali maravilhado com a presença de Jesus. Zaqueu falou para Jesus: Jesus, se eu defraudei alguém, olha Zaqueu se arrependendo, olha Zaqueu falando com a boca dele, Zaqueu pedindo perdão, Zaqueu contando a verdade, Zaqueu não estava mascarando o pecado, porque não tem muitos assim. E quando eu e você se arrepende, conta o erro, Jesus entra lindo. Se eu tenho defraudado alguém, se eu causei dano, se eu roubei de alguém o que não era para eu pegar, Senhor, eu vou devolver tudo, vou doar para os pobres, para os necessitados, e ainda para fechar com chave de ouro, porque quando Deus entra com a promessa, Ele liberta, Ele transforma, Ele salva, e Ele ainda multiplica e prospera. Aí Zaqueu ainda fala, meus irmãos, revelação dentro da palavra. Se você não tomar posse desse mistério na campanha, você não entendeu. Eu estou tomando posse, eu creio no meu milagre. Zaqueu ainda fala, eu vou devolver 4 vezes mais. Tem provisão para tua casa. Satanás roubou, mas o meu Deus está devolvendo 4 vezes mais. Haverá dupla honra, a porta vai ser aberta, o inimigo não vai zombar, os vizinhos não vão tirar sarro, tu não vai ser envergonhado, porque alguém fala, olha lá a filha, olha o filho dela, olha o esposo dela, mas Jesus hoje vai entrar, já foi, com salvação e provisão, haverá culto de ação de graça. Aleluia. Já passei muito das horas. Os irmãos vão trabalhar amanhã. Eu não. Porque, meus irmãos, nesse processo, Deus falou para mim, tu não vai trabalhar. Eu sei que não tem nada na tua casa, Deus falando. Tinha nada. Ele doente, o provedor, desempregado, 1 ano. Eu não ia falar isso aí, mas Deus mandou falar para alguém aqui, para homens. Ele provedor. Eu passei no concurso para ajudar. Ele fazendo serviço de pedreiro, eletricista industrial, um homem que ganhava 10 mil reais por mês, mas veio sem nenhum real para mim. Meus irmãos, ele trabalhando de pedreiro e eu ajudante. Passei no concurso, 1 ano sem registro. E Deus chega para mim e fala, você não vai trabalhar, porque tu é o caco, tu vai cuidar. E Deus ainda fala com a voz brava no meu ouvido, no meu quarto. Estou eu fechando a porta. É eu que fecho. Foram 9 anos com a porta fechada. E eu no processo, cuidando, buscando. Dia todo marchando na terra, de manhã, de tarde, de noite. Para Deus entrar com salvação. Porque Deus falou para mim que quando eu pisasse na igreja, a minha família não ia acreditar. Muitos iam querer conhecer esse Jesus que mudou a Cíntia. E assim foi. Deus libertou mulheres. Tem a pastora Paula, que muitos conhecem.
ia no mundo, aí nós se encontrava. Meu pai, que era alcoólatra, hoje é liberto para a honra e glória do Senhor. A minha mãe no cigarro, hoje é serva na casa do Senhor. Famílias crentes, mulheres que não eram casadas, todas casadas. Todas têm um nome, pastoras, missionários, homens cheios de Deus. Tem ainda um povinho que precisa ser liberto, e eu creio que vai ter libertação. E meu marido desempregado, e eu marchando na terra, minha irmã, porta fechada, não faltou sapato, não faltou roupa. A família dele que me odiava, porque Deus, em vez de colocar uma missionária para levantar o irmão, colocou uma ex-macumbeira. Meu Deus falou: essas aí que te odeia, é essas aí que vai bancar de carne, do bom e do melhor. Tu vai comer, os inimigos vão te sustentar, e tu não vai abrir a boca, tu vai liberar o perdão, abraçar, e vai orar por esse povo. Este povo que não acredita que tu está liberta, vai ser o povo que vai bater na tua porta e vai pedir oração. E tu vai trabalhar para mim, e vai fazer a obra, porque do resto eu cuido. 9 anos não faltou nada. O Senhor aposentou ele. Agora o resto eu conto depois. Uma administração. O Senhor às vezes abre porta de escape, minha irmã. Mas quando eu chego lá é para orar. Deus permitiu eu trabalhar 1 ano. Agora ele já anda, ele usa uma bengalinha, mas roda o mundo. Tem uns processinhos, perdeu o dedo, porque é turrão, não faz a obra comigo, né? Contende com o oleiro. Fiquei 1 ano, meu irmão. Fui parar na escola do Pablo Marçal. Eu, auxiliar de limpeza. Não tem vergonha de falar, que é um trabalho digno. Eu chegava, meu pastor, para lavar o banheiro. Chegava, abria a escola, lavando o banheiro, daqui a pouco só ouvia o grito: ô irmã Cíntia. Porque de repente alguém descobriu que eu era crente missionária, porque eu tinha ficado quietinha, que eu queria ganhar dinheiro. 9 anos sem meu dinheirinho, comprar meus blazes, minhas coisas, dar o meu dízimo. E eu lavando o banheiro, minha irmã, descobriram que eu era serva de Deus. Aí já falaram: não, larga a vassoura, agora nós vamos começar a fazer culto. Nós vamos começar a orar nessa escola. Tinha dia que eu não fazia nada, era só repreendendo um demônio, orando pelas criancinhas pequenininhas, porque o lar tudo destruído. E eu entendo uma coisa, que quando Deus escolhe eu e você e entra com salvação, é para fazer a obra do jeito dele, da maneira dele. Então nessa noite, leva a vitória. E saiba que Deus já liberou a salvação, a transformação e a provisão. O tempo novo de Deus chegou. E aplauda o Senhor nessa noite. Deus abençoe pela paciência e me perdoa o horário. 1 minutinho na casa do Senhor é livramento, é cuidado. Amém?